Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Então, vamos dar início ao nosso estudo bíblico dominical, tá bem? Eu estarei dando alguns avisos, em seguida orarei, enquanto os amados irmãos chegam, tá bom? Junto aí à gravação. Que bênção é poder mais um domingo orarmos ao Senhor juntos, com cada um no seu lar, digamos no seu culto doméstico, e em seguida, tá bom? A gente pode ouvir da palavra de Deus compartilhada através dessas redes sociais. Eu vou fazer uma oração e em seguida eu faço uma leitura e dou alguns avisos, tá bem? Santo Deus, Pai, eu sou grato a Ti pela vida de cada homem e mulher de Sião e louvo a Ti, Pai, pela oportunidade que nós temos de servir. Que a Tua mão poderosa continue sendo nosso guia, que Teu Espírito Santo continue nos enchendo. Se somos vasos que estamos rachados, conserte-nos, Senhor. Somos vasos nas Tuas mãos, Tu és o nosso oleiro. Que a vida de cada homem e mulher nessa manhã possa ser cheia do Teu Espírito Santo, possa ser edificado pela Tua palavra. Abençoa cada lar que irá nos acompanhar no estudo da Tua palavra. Que nós olhemos para Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, a fé tanto começa pelo ministério do Senhor Jesus Cristo, como ela alcança a sua maturidade através do ministério do mesmo Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, poder compartilhar da Tua palavra. Eu te peço por aqueles que estão conseguindo retirar desse momento difícil lições para si, lições que irão transformá-los, lições que irão fazê-los conhecer um pouco mais da Tua visão, da Tua vontade. E também te peço por aqueles que ainda endurecidos, ainda reclamam, ainda acham estranho e não têm, Senhor, ainda entendido o que o Senhor está nos ensinando, está fazendo conosco. Então nos abençoa de um modo geral, somos Teu povo único. Apesar de todas as diferenças, somos Teu povo único. Que o Senhor esteja conosco na leitura da Tua palavra, nos avisos, também, Senhor, no estudo. E mais tarde, se o Senhor assim permitir, em um culto realizado por poucas pessoas em um ambiente, mas que é uma parcela do culto dado a Ti, feito por cada irmão e irmã no seu lar, no seu culto doméstico. Que o Senhor abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, que bom, né, ter todos aqui, já alguns irmãos presentes. Eu vou ler, tá bom, o texto de hoje, depois eu vou dar alguns avisos, enquanto alguns irmãos mais entram, e logo em seguida eu estarei com a graça do Senhor ministrando a palavra de Deus para vocês, tá bom? Então, vamos lá para a glória do nosso Deus. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4 ao 7. Foi o que nós lemos na semana passada. Ele encerra, na verdade, com a leitura de hoje, Filipenses 4, versículo de número 8 e 9. São dois versículos pequenos, tá bom? Dois versículos pequenos que nós iremos ler e iremos meditar nele nesta manhã, tá bom? Então, por favor, estou só verificando alguns avisos aqui para os irmãos. Então, vamos lá. Filipenses 4, versículo de número 8 e 9 é o texto que iremos meditar, mas para mostrar a vocês que os textos estão interligados, eu quero agora ler do versículo de número 4 até o versículo de número 9, tá bom? Eu vou só cortar um áudio aqui onde eu estou acompanhando vocês, tá bem? Então, Filipenses capítulo 4, vamos ler do versículo de número 4 até o versículo sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições
pela oração e pela súplica com ações de graças. Entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esse é o texto que nós estamos dos nossos governantes, até onde eles podem ordenar, né, em que não há conflito com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, seguindo essa orientação ou orientações, vocês já devem ter percebido que a volta às igrejas está na fase 2. Não é toda a igreja de uma vez, tá bom? Apenas 20% da capacidade total, pelo que nós entendemos do prédio. Então, vamos ter talvez no máximo 25 pessoas num culto. Então, nós estamos estudando modelos, bom, para nós usarmos e assim podermos alcançar, nem que sejam feitos 2 cultos num dia, num domingo, por exemplo, ou numa quarta-feira, 2 momentos de estudo. Ainda estamos estudando, irmãos, tá bem? Eu peço que vocês continuem em oração por mim, pelo pastor Rafael, pelos nossos diáconos, por toda a diretoria, por todos os líderes que nós temos, tá bom? Na nossa igreja, pelos nossos conselheiros, que muitos, né, são os irmãos da área de saúde da nossa igreja, têm nos aconselhado bastante. Louvamos a Deus pela vida deles. Então, durante esse período, nós vamos estar estudando, vamos ter reuniões para analisarmos como serão feitas, tá bom? As reuniões, como serão feitos os cultos, de maneira que nós respeitemos a lei, não coloquemos a vida dos irmãos em risco e possamos atender também a maior quantidade de irmãos, quantidade que eu digo, dividida dentro daquele valor ou daquela porcentagem que o governo do estado estabeleceu. Então é possível que no domingo tenhamos 2 cultos, bom? Então vamos estar nos programando direitinho e orem por todas as igrejas, bom? Denominações que compõem a Igreja de Cristo. O retorno não será fácil, tá bom? Para muitas pessoas. Alguns continuarão ainda em confinamento, digamos assim. Muito provável as crianças, por causa da dificuldade de mantê-las distante. Também a questão dos nossos irmãos idosos, que muitos estão querendo retornar também. Eles também não poderão retornar agora, pela questão de serem um grupo de risco. Então, irmãos, é um motivo de alegria podermos voltar, mas da mesma forma ainda não voltaremos plenamente. Para darmos então bom testemunho à sociedade, para darmos bom testemunho então diante, bom, dos nossos governantes, para não colocarmos a vida dos irmãos em risco, pedimos então a colaboração, o bom senso, tá bom? A boa fé de todos vocês. Eu sei que alguns queriam que a gente já entrasse agora, tá bom? Com todos os nossos irmãos ocupando todos os espaços. Eu sei de alguns irmãos que não queriam nem que a gente parasse. Mas como seu pastor, como alguém que vai prestar conta diante de Deus pela sua vida e a vida dos outros, eu peço que você tenha um pouco mais de calma, eu peço que você tenha um pouco mais de bom senso, tá bom? Que o seu desejo de retornar contagie outros a retornar. Bom, mas vamos fazer tudo com bom senso, vamos fazer tudo com ordem, com decência, tá bom? Para que nós venhamos a louvar o Senhor nosso Deus e darmos também testemunho às pessoas, à sociedade, aos governantes. E lembrem, aqueles que estão com tanta vontade de voltar agora, eu lhes espero nos cultos de quarta-feira.
Bom, eu lhe espero nos cultos de oração. Você que mais reclamou, que você que mais disse, vamos voltar, pastor. Você tem que ser dos primeiros, aqueles que vão estar retornando, tá bom? Para a glória do nosso Deus. Irmãos, e eu acredito que todos nós sentimos falta. Então, que esse período de reclusão sirva de modelo para nós não acharmos mais que eu não vou para o culto porque eu estou doente, eu não vou para o culto porque vou chegar atrasado, eu não vou para o culto por causa disso, por causa daquilo. Chega de desculpas. Esse momento mostrou para nós o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos ingratos, o quanto nós damos desculpa para não servir ao Senhor. Então vamos servir ao Senhor da maneira que agrada a Ele, vamos servir ao Senhor com participação, vamos servir ao Senhor dividindo o peso que muitas vezes cai sobre os ombros dos líderes e muitas vezes dos irmãos que são mais frequentes e muitos outros irmãos não estão presentes. Bom, então quero ver toda a igreja Sião reunida e o mesmo desafio eu faço aos irmãos de outras igrejas. Junte-se, chegue junto aos seus líderes, mais e mais, ore por eles, ajude-os a conduzir o corpo de Cristo, o rebanho de Cristo para a glória de Deus Pai. Amém? Então, lemos o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 até o 9, mas vamos ficar com a reflexão apenas dos versículos 8 e 9, tá bem? Então, louvado seja Deus pelos irmãos que puderam entrar aí, tá bem? Graças a Deus. Então, Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos que eu estou vendo aqui. Que maravilha! É tão bom ver os nomes de vocês aqui, tá bom? Acompanhando aí a reflexão que nós estamos fazendo para a glória do nosso Deus. Vamos então para o texto de Filipenses capítulo 4, versículo de número 8 e 9. Lemos os primeiros 5 versículos para fazermos uma contextualização. Então agora vamos ler, bom, juntando os dois. A partir do versículo 4, você deve ter percebido na reflexão da semana passada, de domingo, que nós vimos Paulo orientando a toda a igreja agora de Filipos em uma série de mandamentos. Ele tratou de tudo aquilo que estava acontecendo na igreja. Era necessário ele confrontar, exortar e orientar a direção daquela igreja que estava passando por divisões, por dificuldades, mas ele também orientou em vários lugares, várias porções do livro de Filipenses. Nós percebemos Paulo orientando também a igreja como um todo. E esse é um outro momento em que o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Filipos como um todo. Então, ele saiu dos versículos 1 até o versículo número 3, com especificações para provavelmente líderes da igreja, Evódia, Sintique, o fiel companheiro, Clemente e outros colaboradores dele, ou cooperadores, bom, são liderança lá naquela igreja local. Agora ele volta a tratar de mandamentos para toda a igreja e nós devemos estar atentos para isso. Vamos lá? O primeiro mandamento nós trabalhamos foi o alegrai-vos sempre. Depois, seja a vossa moderação conhecida. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sejam conhecidas as vossas petições. E ele encerrou, tá bom, esse primeiro grupo de mandamentos com uma frase espetacular. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, bem interessante. Uma série de mandamentos. E se os irmãos estavam achando que seria dificultoso, seria insuportável seguir aqueles mandamentos em uma situação difícil que eles estavam vivendo, Paulo então diz que aqueles irmãos tinham então poder da parte de Deus para vencer suas próprias limitações. E a maior limitação que o homem tem, lembra? É a do pecado. Esse nosso pecado nos limita, porque por mais inteligente que sejamos, ainda seremos distantes de Deus, carentes da glória de Deus. Então a maior dificuldade do homem e da mulher é do pecado. Outras dificuldades vêm de acordo com o gênio de cada um de nós, bom, preferências de cada um de nós, e essas questões de diferenças de gênio às vezes impossibilita que irmãos habitem no mesmo lugar. Então lembra que aqui eu tenho pessoas que estão apoiando Paulo de uma maneira sensata, mas também eu tenho pessoas dentro dessa igreja que estavam apoiando pessoas que pregavam a Cristo por porfia, por inveja, ou seja, eles queriam demonstrar que sabiam mais do que Paulo, eles queriam demonstrar que eles eram melhores do que Paulo. Então era uma igreja que possuía pessoas, digamos, de mentalidade diferentes, em aspectos deveriam ser comuns.
Isso não é diferente dos nossos dias. Bom, uma rápida contagem, né, falando com irmãos, nós sabemos de irmãos com preferências políticas diferentes, nós sabemos de irmãos com preferências, tá bom? Ou tendência a uma certa doutrina, por exemplo, como a constituição do homem. Alguns irmãos com quem eu estou falando, vocês são dicotomistas, outros são tricotomistas. Então tem certos assuntos que nós vamos entrando cada vez mais dentro da nossa da fé que nós temos, e vamos perceber que alguns vão tomando posições diferentes um do outro. O que é que vamos fazer? Vamos ficar discutindo de maneira que o corpo seja dividido? Não. Aprendamos a viver com as diferenças. E se você, tá bom, vê que seu irmão está errando, você deve confrontá-lo. Você deve orar pelo seu irmão, para que o Senhor transforme o seu irmão. E acima de tudo, você deve fazer o que o apóstolo Paulo diz, lutar pelo vínculo da paz, mantendo a sã doutrina sempre firme, a chama da boa doutrina sempre acesa. Bom, então, se fosse difícil para eles, então o apóstolo Paulo pede que eles baseassem seu esforço, baseassem suas conquistas na paz de Deus, que é superior a todo entendimento, que ultrapassa todo entendimento. Tá vendo? Então, irmãos, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós sabemos que pessoas, naquela época da igreja primitiva, na época ainda que Paulo está pregando aos filipenses, algumas pessoas estavam seguindo os judaizantes, ou seja, irmãos que achavam que nós deveríamos, junto com o que estávamos aprendendo das palavras de Cristo, ainda seguir vários padrões do judaísmo antigo. Muitos eram irmãos, lembrem disso. Muitos eram irmãos. Eles estavam presentes lá no primeiro concílio de Jerusalém. Você pode observar que Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele tem uma proximidade muito grande com esse grupo judaizantes. Nós sabemos pelo texto de Colossenses, logo no finalzinho, que o autor do Evangelho de Marcos, o evangelista Marcos, ele também tinha proximidade com o grupo dos judaizantes. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, e nós sabemos o seguinte, capítulo 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Em uma outra carta, Paulo fala de que judaizantes, na época que Paulo escreve Colossos, a igreja de Colossos, ele tinha parceiros dentro do grupo dos judaizantes. Eram irmãos e eles tinham que aprender a viver apesar das diferenças. Eu temo particularmente que após esse período de reclusão de quarentena, muitos de nós voltemos com os nossos ânimos acirrados e em discussões procurando o culpado, procurando de quem a dívida deve ser cobrada, nós venhamos a entrar em discussões que, em vez de nos unir depois de um período de quarentena, vão nos separar. Paulo então pede que, apesar das diferenças que a igreja de Filipos tem, para eles vencerem esse mundo e viverem como cidadãos dos céus, eles têm que aprender a viver com as diferenças. Ele faz esse apelo a toda a comunidade. Daí entra o capítulo 4, versículo 8, onde Paulo, de certo modo, continua trabalhando com a diversidade, com todo o grupo, mas Paulo vai agora falar de uma certa maneira específico para cada um dos que estão ali. Como é que Paulo faz isso? Vamos ler o versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Então vamos lá. Então Paulo chama todo o grupo e ele quer ver aquele grupo unido. Porque quem ganha com a nossa desunião, quem ganha quando não há respeito com a nossa diversidade de pensamento, quando não se há respeito das partes que a gente pode considerar mais fraco. É interessante que sempre um vai achar o outro mais fraco do que o outro. Interessante isso. Bom, então, o que nós temos aqui? Apesar de todas as diferenças que nós tenhamos,
O apóstolo Paulo aponta para nós passos que nós devemos seguir. Para quê? Para que não haja racha no meio da igreja. Nós não estamos dizendo aqui que em todas as questões nós seremos unânimes quanto à nossa preferência, quanto à nossa vontade, quanto a diversas questões da vida. Mas Paulo pede que nas coisas essenciais, naquilo que faz a marca de um cristão ser reconhecido em todas as pessoas, nisso nós devemos estar apostando as nossas forças. Para isso nós devemos estar canalizando as nossas energias. Porque, irmãos, se nós não aprendemos, durante esse confinamento, a importância da unidade, quando a gente voltar, a gente não vai conseguir ter um pensamento unânime, um pensamento focado em como glorificar a Deus num período em que a vida das pessoas vai estar se reconstruindo. Eu sigo muito nessa hora o ditado de um santo homem de Deus que ainda está conosco, pastor Jaime Augusto, nas suas queridas e saudosas aulas de história da igreja, com sua sabedoria de mais de 50 anos de ministério. Hoje ele está jubilado. Ele dizia para nós alunos, tá bom? O que vem depois da tempestade, meus irmãos, não é a bonança. O que vem depois da tempestade é a gente ver o estrago que a tempestade trouxe. Vamos imaginar se nós fôssemos donos de barcos, fôssemos pescadores. Nós íamos ver quantos barcos tiveram seus mastros quebrados, quantas velas foram rasgadas, quantos barcos ficaram boiando longe da praia. Vamos ver quantas cabanas foram destruídas. Para quê? Não para a gente voltar a chorar, mas para a gente unir um com o outro. E agora cada um vai consertar o próprio barco e o barco do outro. Cada um vai ajudar o seu vizinho a reerguer a cabana que está destruída. Então é nesse tipo de pensamento que eu queria que nós estivéssemos nos preparando para a abertura dos cultos. O que foi que nós perdemos? Vamos atrás. O que foi que nós ganhamos? Vamos manter. O que é que nós aprendemos como pessoa? Vamos mostrar para os outros. Vamos edificar a igreja de Cristo. Porque eu sei que cada um de vocês tem uma própria experiência, sentiu na pele, de uma maneira ímpar, o que essa dificuldade representou para você. Assim como eu também tenho minhas próprias lutas. Alguns irmãos não sabem, mas durante esse período de quarentena, eu tive que me mudar 2 vezes. Pois é, eu tive que fazer mudança 2 vezes. E uma das casas que eu fui mudar estava sem eletricidade e sem água encanada. Eu aprendi tanta coisa. Tanta coisa. E eu sei que você também passou pelas suas próprias dificuldades. Eu sei que você tem experiências, que vocês têm lições que o Senhor Jesus Cristo deu a vocês, e essas lições vão ajudar o corpo de Cristo a refletir na soberania de Deus, a refletir na unidade da igreja, a refletir como nós devemos sair dessa quarentena mais fortes em Cristo Jesus, valorizando mais as reuniões presenciais, deixando as desculpas de lado, aprendendo, sim, a manter suas opiniões que formam muito do que você é, mas ao mesmo tempo fazendo com que o corpo de Cristo não sofra porque você gosta de amarelo e o outro gosta de azul. Vamos aprender a viver com as nossas diferenças. Vamos lutar pela unidade. E nessa luta, nessa busca por unidade, o apóstolo Paulo diz, olha, eu vou colocar para vocês aqui um padrão. Esse padrão deve ser seguido conforme esses passos. Qual é o padrão que o apóstolo Paulo coloca? É um mandamento que se une ao mandamento, os mandamentos anteriores que ele havia falado. O mandamento de alegrar-se sempre, de fazer com que a nossa moderação seja conhecida dos homens, não andar ansioso, fazer com que nossas orações sejam conhecidas diante de Deus. Então, em torno desses mandamentos que temos aqui, 4 mandamentos, no estudo da semana passada, ele insere um 5º mandamento. E esse 5º mandamento está no final do versículo 8, que diz: isso ocupe o vosso pensamento. Então ele pede que, para aquela igreja não se esfacelar, não se desmanchar em partidos, da maneira que o corpo de Cristo ficasse fragmentado, Satanás ficasse alegre, se sentisse vitorioso e o nome de Cristo fosse difamado na cidade de Filipos, ele pede, coloquem o pensamento de vocês nisso aqui.
E em quais características o apóstolo Paulo está pedindo que eles coloquem em sua mente? Vamos ver essas características? Vamos lá. A primeira característica que ele pede é que nós devemos colocar nossa mente em tudo que é verdadeiro. A verdade, tá bom? É o padrão que está levando a bom termo a comunhão dos irmãos, a reunião dos irmãos, o caminhar conjunto dos irmãos. Então devemos buscar o que a palavra de Deus ensina, o que é verdadeiro. A ideia das heresias, elas estavam já atingindo a igreja de Filipos. Nós mostramos em estudos anteriores, você pode assistir lá no nosso canal do YouTube, e eu incentivo você a fazer isso. Use aqueles vídeos como forma de reflexão, de devocional. Indique para as pessoas. Nós estamos com 360 inscritos e precisamos chegar até 1000 para já transmitir diretamente pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá, se inscreva e passe para outras pessoas, tá bom? Se inscreverem no nosso canal. Vamos ver se até o final de hoje a gente chega em 400. Faltam só 40, irmãos. Quem não se inscreveu ainda, inscreva-se, tá bom? Vamos lá. Vai para lá e vê quais são os tipos de problemas doutrinários que o apóstolo Paulo está enfrentando. Bom, nós sabemos que um deles eram pessoas que provavelmente já estavam inserindo lá no pensamento cristão de Filipos que eles precisavam de algo a mais para serem salvos. Daí o apóstolo Paulo colocou na meditação que fizemos no capítulo de número 3, onde ele mostra tudo aquilo que ele possuía, que ele poderia achar como de grande valor, que os seus inimigos, os seus opositores achavam que era coisa que completava a salvação deles. O apóstolo Paulo mostra que tudo aquilo desaba diante do sacrifício de Cristo. Jesus Cristo é o único que salva. Não há nada que nós possamos fazer que complemente a obra de Cristo. E quando falamos isso, não estamos jogando os irmãos a viverem após a convenção da maneira que quiserem, usando uma falsa, tá bom, segurança de que eu estou com Cristo, então eu posso fazer o que quiser, e então Cristo não me abandona. Vamos lá, isso não é comportamento de quem foi alcançado, isso não é mentalidade de quem foi amado por Cristo e ama a Cristo. Porque embora as obras não salvem, quando nós somos alcançados por Cristo, deve estar no meu coração o desejo ardente de agradar aquele que me salvou. Então eu vou praticar boas obras não para completar a minha salvação, mas eu vou praticar boas obras para louvar, para engrandecer, para ser grato àquele que me salvou, que me amou, que entregou a si mesmo na cruz. É por isso que nós devemos praticar boas obras. Então muitas pessoas estavam chegando com essa mentalidade lá na igreja de Filipos. Pois é, e isso estava trazendo um grande transtorno dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo mostra que para mantermos a unidade, vamos fazer nossos cultos domésticos em casa. Vamos ler a palavra de Deus sozinhos, vamos ler a palavra de Deus com nossos cônjuges, vamos ler a palavra de Deus com os nossos filhos. Vamos zelar por não faltar mais uma escola dominical. Vamos lutar para estarmos no culto de domingo à noite, aprendendo da palavra, levando visitantes para ouvir a palavra. Vamos zelar, irmãos, pela grande importância que é estar no culto de oração. Agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas, mas também sendo incentivado pelo testemunho dos irmãos a manter-se em pé, orando e agradecendo ao Senhor. Eu sei que é no meio da semana, eu sei que tem muita coisa para fazer. Mas uma frase que marcou muito a minha adolescência e juventude foi: viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Então, se a gente não valoriza o horário dos cultos de oração, se a gente não valoriza o horário das EBDs ou dos cultos à noite, não estou chamando você para virar, tá bom? Traça, tá bom? Digamos assim, traça de livro, ou então você virar, na verdade, mofo de igreja, não é? Não estou dizendo isso. Mas valorize mais, valorize mais, valorize, tá bom? Os ganhos são eternos. Embora os ganhos também possam ser refletidos aqui na terra, os ganhos são eternos. Vamos lembrar disso. Então, buscar o que é verdadeiro, coloque isso na sua cabeça. Depois o apóstolo Paulo diz, buscar o que é respeitável. Essa ideia do respeitável vai ser revista já pelo apóstolo Paulo. A revista vai ser repetida pelo apóstolo Paulo aqui, tá bom? O que é respeitável.
Enquanto muitas pessoas estavam tentando acabar com o ministério de Paulo, difamando, dizendo que Paulo era uma coisa, que ele falava algo, mas ele vivia outra, e que ele era forte apenas de palavra, mas a sua presença era fraca, você não vê o apóstolo Paulo usando do que é falta de respeito para com os seus adversários. Ele está imitando muito aqui a humildade de Cristo, o exemplo de Cristo, conforme nós podemos ver lá em Filipenses capítulo número 2, quando ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornou-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você pode lembrar que isso tudo foi um processo até de humilhação, um processo de ser mal falado, como aquele que era fruto de uma relação ilícita. Dá uma olhada lá na discussão que eles têm com Jesus Cristo em João capítulo 8. Nós não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Abraão. Se nós analisarmos um pouco mais a ideia do contexto, eles estão acusando Maria, a mãe de Jesus, de ter tido um relacionamento ilícito e Jesus Cristo ser fruto de uma relação ilícita. Olha só, ele sendo confrontado, ele sendo humilhado. E que humilhação maior nós podemos ver o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus encarnado na cruz, padecendo, sofrendo a humilhação. Pois é, ele humilhou-se. E se você vê nessas horas, o Senhor Jesus Cristo foi humilde. Não estou dizendo que a gente vai ficar calado com todas as injustiças que nós sofremos. A palavra de Deus nos ensina e as nossas leis nos protegem contra certas questões que nós podemos sim legalmente e de forma justa entrarmos na justiça, quanto por exemplo difamações. Bom? Ou sermos mal falados e não confrontarmos a pessoa, que ela apresente os fatos verdadeiros. Nós não estamos tratando desse tipo, tá bom? Que a gente pode sofrer. Mas o que eu estou chamando a atenção é, note a presença de Cristo, o comportamento de Cristo, nas horas em que ele foi confrontado, em que ele foi desrespeitado. Bom, houve momentos em que ele confrontou. Lembra chamando Herodes lá de raposa velha? Pois é. Mas diante dos daqueles que o maltratavam, ele não abriu sua boca. Interessante a gente estudar como Cristo agiu nas diversas situações. Mas o foco aqui é pensar no que é respeitável. Lembra daqueles que estavam dizendo que Paulo não era nada e Paulo pregava ruim e eles tentavam por inveja e porfia desanimar Paulo? Pois é, como é que Paulo chegou junto a essas pessoas? De forma respeitável. Então, para nós mantermos a unidade, vamos manter a sã doutrina e vamos manter o respeito. O próximo que nós podemos ver aqui é ele mencionando tudo que é justo. Na verdade, acabam sendo que as próximas características, elas são desenvolvimento das características anteriores. A justiça aqui poderia ser colocada como a verdade colocada em prática. Tá bom? A verdade que ele mencionou, tudo que é verdadeiro, isso que é verdadeiro, ao ser colocado em prática, isto é justo. Então, pensarmos nisso. Não apenas conhecermos a verdade, mas colocarmos a verdade em prática. Isso eu digo, irmãos, sabendo que muitos de vocês, com os quais eu já convivo há mais de 4 anos, 4 anos e quase 4 anos e 6 meses, tá bom? Conhecendo já um pouco, eu sei que alguns de vocês são paredes duras, no sentido de que não se movem se as pessoas falarem alguma coisa contra vocês. Mas eu também sei que outros são paredes que ainda estão tendo a massa solidificada. E às vezes a gente precisa levar na mão. Outros não, outros estão firmes ali. Você está percebendo que as diferenças que nós temos poderiam servir para a desunião da igreja, mas elas não vão servir para essa desunião, sabe por quê? Porque o construtor dessa obra é o Senhor Jesus. Lembre que todos nós somos pedras vivas, e essas pedras vivas, conforme Pedro nos explica na sua primeira carta, nem todas essas pedras vivas já estão numa parede sólida. Alguns ainda precisam de tempo para a massa secar. Lembra disso, guarda isso, tá bom? Coloque a verdade que você tem aprendido em prática, seja justo, bom? E vamos lutar pela unidade da igreja. Logo em seguida, ele pede que nós procuremos por tudo que é puro. Lembra que eu mencionei que as duas primeiras características, de alguma forma, acabam sendo estendidas para as outras características? A pureza vem pelo que é respeitoso, e a pureza também vem como uma descrição do que é verdadeiro. Notem, se nós queremos ser puros,
nós devemos ter nossas diferenças resolvidas como a de Evódia e de Sintique. Pois é, a gente não sabe qual a razão da briga dessas duas mulheres. Nós pelo menos sabemos que elas, por serem mencionadas, elas eram importantes para Paulo. Eram pessoas queridas por Paulo. Eram pessoas essenciais na vida da igreja de Filipos. Então, para se manter a verdade, para se manter o que é respeitoso, verdadeiro respeitoso, para se manter o que é justo, a pureza também é necessária para as nossas vidas. Lutemos então pela pureza das nossas vidas. É muito interessante que quanto à questão da pureza cerimonial, o salmista diz que não poria coisas más diante dos seus olhos. O contexto lá se refere, tá bom? E nem mencionaria o nome dos falsos deuses nos seus lábios. Então eu já declarei, o contexto lá é de ele não se inclinar de forma alguma, nem presencialmente, estar diante da falsa adoração, ou dos falsos deuses, ou dos ídolos. Isso é muito interessante, porque nós devemos procurar ter pureza em nosso coração. Não deixar a ira criar raízes em nossas vidas, mas resolvermos as questões, tá bom? Seja puro de coração, não se deixar levar pelas pressões do mundo quanto à questão do mau uso da sexualidade. Santifique-se no Senhor, tenha um coração puro, seja em qual for dessas áreas que nós estamos falando ou em qualquer outra área. Lembra disso, a pureza é necessária para a minha e para a sua edificação. Como nós alcançamos a pureza? Alcançamos renunciando o nosso pecado, confessando o Senhor Jesus Cristo e confiando que o seu sangue, ou seja, o seu sacrifício por mim e por você, nos purifica de todo o pecado. Próxima característica que ele nos dá é o que é amável. Então, amabilidade, lembra, não é você passar a mão na cabeça das pessoas quando elas errarem, mas é você amar as pessoas apesar das circunstâncias. E quando as circunstâncias mudam, muitas vezes a forma de amar pode sim ser modificada, mas o amor não muda, tá bom? Ou melhor, a forma de exercer o amor, ela é diferente, mas o amor em si não muda. Muitas vezes o amor do pai para com os filhos vai ser pegar os filhos doentes e levá-los nos braços para o médico ou para a sua cama. Em outros momentos, esse mesmo amor ou essa mesma amabilidade que o pai exerce para com os filhos virá no formato de repreensões. Então, a amabilidade deve estar presente nas nossas igrejas, deve estar presente no corpo de Cristo, na igreja local chamada Sião e nas igrejas que estão nos ouvindo. A amabilidade, precisamos disso, precisamos, e não sermos pessoas desequilibradas que só sabem passar a mão na cabeça ou do outro lado, só sabem dar a peia. Vamos fazer com que a nossa amabilidade, ou seja, a característica do que é amável, do que tem amor em nossas vidas, nos una para a glória do Senhor. Vamos exercer a amabilidade para a glória de Deus. Seja qual for a circunstância, de sermos mais firmes ou de chorarmos com aqueles que estão sofrendo, estão no erro. Mas vamos ser amáveis. O texto então caminha para uma conclusão dizendo assim: tudo que é de boa fama. Então, é a última palavra para entrar na conclusão. Lembra, acaba indo para anteriores. O que é respeitável acaba gerando boa fama. O que é puro acaba gerando boa fama. Essa expressão boa fama, ela vai de encontro com aqueles que difamavam a Paulo diante da igreja lá de Filipos. Eu queria ver, por exemplo, conforme eu posso ver aqui com vocês, em Filipenses capítulo 1, versículo de número 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então essas pessoas estavam pensando que estavam contribuindo para que o apóstolo Paulo tivesse má fama entre as igrejas. Os irmãos da sala dos adultos que estiveram comigo, lembram do estudo da carta aos Coríntios? Bom, segunda carta aos Coríntios, o quanto o apóstolo Paulo precisou fazer a defesa do seu evangelho, não porque o evangelho precisasse ser defendido, não porque o evangelho fosse fraco e precisam dos homens valorosos com sua inteligência para defender o evangelho. Não, não era por causa disso. Era porque se não houvesse boa fama do apóstolo Paulo, o seu testemunho iria comprometer, ou o problema no seu testemunho iria comprometer a verdade que ele estava pregando.
é aquilo que vocês já conhecem, tá bom? É aquilo que as esposas de pastores sabem, né? Aquilo que as esposas de diáconos sabem, que se nós não zelarmos pelo nosso bom testemunho dentro de casa, aquilo que eu prego como pastor, aquilo que você como diácono ensina, aquilo que você como líder ensina, se você não tiver um bom testemunho dentro de casa, isso cai por terra. Porque as pessoas estão olhando mais para o que nós fazemos do que para aquilo que nós estamos falando. Boa fama. Vamos nos ocupar disso. Então não adianta de nada sermos uma igreja conhecida por termos boa fala, boa dicção, bons oradores. E sim, tem bons pregadores, viu? Temos diáconos que pregam maravilhosamente. Temos irmãos que não estão no diaconato, mas são de certa forma líderes na igreja, que podem dar estudos fascinantes. Isso eu posso falar dos homens e das mulheres. Temos bons pregadores em Sião, bons instrutores dentro de Sião. Temos isso sim, para a glória do nosso Deus. Mas devemos lembrar que aquilo que nós estamos falando vai se tornar mais audível quando isso for acompanhado do bom testemunho daquilo que nós também estamos fazendo. Boa fama é necessário para nós mantermos a unidade da igreja. Bom, agora entrando na conclusão do versículo 8. Se alguma virtude, se algum louvor. Então, tudo que fosse virtuoso, é bem interessante esse ponto, que acaba refletindo a ideia da piedade. Bom, acaba refletindo a ideia do que é verdadeiro, do que é respeitável, do que é justo, do que é puro, amável. Então tudo está presente dentro da virtude. Se há alguma virtude a praticarmos, a sermos mais semelhantes a Cristo, e se há algum louvor, tanto louvor que as pessoas venham andar, porque estão nos vendo agir e vão dizer que pessoas diferentes são essas. Então estão louvando a Deus por expressões como essas. Mas nós mesmos, como pais, educadores, como líderes, olharmos para as pessoas que estão nos cercando e podemos ver que elas têm um bom testemunho de Cristo. Elas têm o perfume maravilhoso de Cristo, a fragrância de Cristo. Pois é, louvem ao nome do Senhor nosso Deus. Isso ocupe o vosso entendimento. Então, bem parecido com a conclusão dos versículos que nós lemos lá em cima, de 2 a 7, se nós acharmos que isso é pesado, difícil, não, pastor, isso é diferente do meu gênio, não, eu não vou mudar, eu já sou desse jeito, não tem mais jeito para eu mudar, então essa é a minha forma e acabou, eu sou desse jeito, eu não mudo mais, eu não mudo. Se nós, com um pensamento desse, ou do outro lado, pastor, eu não consigo, eu não sei, eu sou fraco, eu não tenho forças para mudar. Seja qual for a situação em que você está, que você acredita que não é mais capaz de mudar, e olha que o crente tem que mudar até o dia da sua morte, ou até a volta de Cristo. Todo dia é para o crente ser diferente. Todo dia é para o cristão ser diferente. Por quê? Porque ele está conhecendo um pouco mais de Cristo. Ele está se assemelhando mais e mais de Cristo. Nós só vamos parar de crescer quando chegarmos à estatura de Cristo. E isso só vai ser dado de uma forma plena, completa, quando eu e você tivermos um novo corpo. Quando eu e você tivermos um novo corpo, aí você vai dizer, agora nós estamos na estatura de Cristo. Isso não vai ser para nós nenhum motivo de má fama ou de péssima glória. Na verdade, isso será um louvor, um reconhecimento diante do Senhor Jesus Cristo, por estarmos na estatura dele, a estatura de varão perfeito. Não divindade, mas homens e mulheres que usam sua masculinidade e feminilidade ressuscitadas para glorificar mais ainda a Deus, porque estarão sem pecado. É ser homem sem pecado, é ser mulher sem pecado. Isso, na glorificação, na volta do Senhor Jesus, nós aguardamos. Então, se você acha que é difícil alcançar qualquer uma dessas atitudes, o que você deve fazer? Aqui a gente tem uma coisa maravilhosa que faz com que esse texto esteja ligado aos versículos 4 a 7. O versículo 7 encerra dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardaria o coração e o pensamento daqueles crentes em Cristo Jesus. Então, na luta contra o seu velho eu, na luta contra a sua carne, na luta para parecer cada vez mais com Cristo, quando você está desanimado e você acha que não vai mais conseguir fazer ou alcançar, quando você diz que as suas forças acabaram, ou então quando você, de forma bem forte, incisa, diz, eu não vou mudar, eu sou assim, acabou. Quando a gente achar que não tem como mudar, Deus nos surpreende, nos mostrando que Ele é o oleiro,
que pega vasos rachados e faz vasos novos. Que Ele é aquele, sim, que pega tudo que o mundo acha que não tem mais jeito e transforma. Nós lemos então no versículo de número 9 que o Deus de paz guardará-nos em Cristo Jesus. O Deus de paz vai estar comigo e com você. Interessante. No primeiro momento, para os irmãos que achavam que estavam fracos e não conseguiam atingir o padrão estipulado por Cristo, por Deus, ele disse que a paz de Deus ajudaria quando eles tivessem problemas. E aqui, fechando as 5 características, que é alegrar-se sempre, fazer com que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, não andar ansiosos, fazer com que nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, e agora pensar em todo esse conjunto que deve fazer com que nós sejamos reconhecidos por Cristo. Lembra, o conjunto é pensar no que é verdadeiro, pensar no que é respeitável, puro, amável, tudo que é de boa fama, tudo que está cheio de virtude, de louvor. Então, no 5º mandamento, pense nisso. Aí se você olhar e disser, eu não consigo fazer isso, não tem como eu fazer. Aí Deus pega e surpreende você dizendo que o Deus da paz estará convosco. A paz de Deus estará conosco internamente, guardando os nossos corações e nossas mentes, nos ajudando a caminhar. E aqui ele diz que Ele mesmo estará conosco. Ele mesmo estará conosco. Essa é parte de uma das bênçãos prometidas a Abraão e a sua descendência. Que Deus seria o Deus da descendência de Abraão e eles seriam seu povo. Conforme a linguagem que nós aprendemos de Efésios capítulo 3, nós gentios que estávamos afastados das promessas de Deus a Israel, fomos aproximados pela cruz de Cristo, pelo seu sacrifício. Então, da mesma forma que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes lá, físicos, mas também aos seus descendentes espirituais, que agora somos nós. Como Deus esteve com Abraão, Ele estará conosco. Como Deus esteve com Moisés, Ele estará conosco. Como Deus esteve com Josué, Ele estará conosco. Deus está com você aí agora, meu irmão. Deus está com você. Se você achar que não tem mais como mudar ou não tem forças para mudar, se você acha que não tem como contribuir para a unidade da igreja, a união que nós precisamos para nós levantarmos o que foi perdido, destruído e aproximarmos aqueles que se distanciaram, aquilo que eu, pastor Marcos, pastor Rafael, a diretoria de Sião precisa, toda a liderança da igreja, para termos um grupo coeso, unido para a glória de Deus, Deus quer usar você para isso. E se você acha que não tem força, o Deus da paz está com você. O Deus da paz está com você. O texto, então, diz assim para nós. Tudo que a gente tem ouvido do apóstolo Paulo, tudo que aprendemos, tudo que recebemos, tudo que ouvimos, a gente tem que praticar isso. Então vamos praticar essas virtudes que estamos aprendendo desde domingo passado. Revejam as mensagens anteriores. Elas estão lá, como eu já falei, para edificação sua e também para você edificar outras pessoas. Compartilha, pega o link lá, grava o link, bom? E compartilha lá, né? Na verdade tem um botãozinho compartilhar, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha essas mensagens. Se elas estão edificando a sua vida, que elas sejam usadas por Cristo para edificar outras vidas. Faça isso, faça isso. E é bem interessante aqui que enquanto as pessoas estavam cada vez mais difamando o ministério de Paulo, isso poderia levar Paulo para uma tristeza, para um desapontamento, para empendurar as chuteiras, para fugir do ministério do apostolado, de fundador de igreja, de ser uma pedra dentro do fundamento da igreja. A pedra fundamental é Jesus, mas os apóstolos foram fundamentos e nós somos pedras vivas nessa construção. Ele diz, tudo que vistes em mim. Você está vendo? A alegria, a moderação, os mandamentos que nós havíamos falado. O não andar ansioso, o tornar nossa moderação conhecida de todos os homens, nossas petições conhecidas diante de Deus, o pensar nas coisas que vão edificar. É um homem aprisionado que está dizendo isso para mim e para você. É um homem que está confinado, é um homem que tem, de certo modo, seus planos frustrados. Não estava nos planos de Paulo ser preso.
Os planos de Paulo estavam para ele pregar, estava para ele viajar, ele edificar, ele estar presente em vários lugares onde Cristo ainda não tinha sido pregado. Esse era o plano de Paulo. Mas o plano de Deus foi deixar Paulo em confinamento para que ele aprendesse o que era necessário realmente para ele fazer. Deus permitiu que nós estivéssemos em confinamento. Temos aprendido o que Deus quer que nós façamos? Então vejamos isso, tá bom? Já em rumo cada vez mais se aproximando, se o Senhor se permitir, do período de liberação, onde poderemos tomar o velho cafezinho, as velhas conversas, tá bom? Então, vamos ver, cada um de vocês contribuindo para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, nesse período de retorno, para que o Senhor seja edificado. Então, meus amados irmãos, eu quero deixar então meu grande abraço para todos vocês, tá bom? Que bênção estar vendo aqui tantas pessoas maravilhosas, tanto aqui do Juazeiro, quanto pessoas de Fortaleza, tá bom? De Missão Velha, que bom, os irmãos lá. Gente, é tão bom ver o nome de vocês. Eu sei que os irmãos de Fortaleza não vão ver tão perto agora, né? Tão logo. Mas vendo as mensagens de vocês, vendo vocês que estão ouvindo aqui, eu me emociono, tá bom? Isso me deixa muito alegre. A equipe que tem me ajudado nas gravações, elas sabem, né? Quando termina, eu mantenho aquela distância entre eles, mas eu trago um café, a gente tenta conversar um pouco. E quando eles vão embora, eu fico segurando eles lá no portão até a última hora, porque eu tô com saudade de vocês. Eu quero estar junto de vocês. E eu acredito que vocês também estão com saudade da comunhão com os santos, da adoração congregacional. Mas enquanto não temos isso, que a nossa comunhão seja com a nossa família, quem está mais próximo de nós, que a nossa comunhão seja através, tá bom, dos meios que Deus tem nos dado para a glória dele. Então eu deixo meu grande abraço para todos vocês e mais uma vez eu peço, estejam presentes nas nossas gravações, tá bom? Compartilhem do link para que outras pessoas sejam edificadas. As mensagens vão ser colocadas lá no nosso canal do YouTube. Aqui no nosso Instagram tem o link para você ir lá para as nossas mensagens. Assistam, compartilhem e que Deus seja louvado por nossas vidas. Tá bem? Então, grande abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. E se Deus quiser, logo mais, tá bom? 6h30, 18h30, teremos outro momento de estudo da Palavra de Deus. Então fiquem com a graça do Senhor e tenham um bom restante de domingo, irmãos. Amém.